quando meu próprio filho olhou nos meus olhos e disse: "Você já devia estar morta." Senti meu coração se despedaçar em 1000 pedaços. Mas foi nesse momento de dor absoluta que nasceu a mulher mais forte que eu jamais imaginei que poderia ser. Meu nome não importa agora. O que importa é que por 68 anos eu acreditei que ser mãe significava dar tudo de mim, sacrificar meus sonhos, meu dinheiro, minha dignidade, tudo pelos meus filhos. Como eu estava enganada. Aquela tarde de terça-feira começou como qualquer outra. Eu estava preparando o jantar para meus 2 filhos adultos, Miguel, de 45 anos, e Carla, de 42, que moravam comigo na casa que eu havia comprado com anos de trabalho duro. Sim, eles moravam comigo, não eu com eles. Essa é uma distinção importante que você entenderá melhor ao longo desta história. O jantar estava quase pronto quando Miguel chegou em casa, visivelmente irritado. Trabalho estressante, pensei, como sempre fazia para justificar seus humores cada vez mais frequentes. Carla chegou logo depois, também com aquela expressão carrancuda, que se tornou sua marca registrada nos últimos anos. "Mãe, preciso que você saia de casa", disse Carla sem nem mesmo me cumprimentar, enquanto mexia no celular. Não levantou os olhos uma única vez. Eu parei de mexer o molho. "Como assim, filha? Sair para onde? Você precisa arranjar um lugar para morar. Esta casa está muito pequena para todos nós." Continuou ela, como se estivesse falando sobre o tempo. Meu sangue gelou. "Carla, esta é minha casa. Eu paguei por ela. Está no meu nome." Foi então que Miguel explodiu. "Chega dessa conversa. Você só atrapalha aí aqui. Fica reclamando de tudo, criando problemas. Francamente, mãe, na sua idade você já devia estar morta mesmo." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eu segurava a colher de pau com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos. Carla nem sequer reagiu às palavras cruéis do irmão. Na verdade, ela assentiu. "É verdade, mãe. Você não faz mais nada aqui, além de criar confusão. Sirva seu próprio jantar hoje e depois vá lavar sua roupa. Nós não somos seus empregados." Disse Carla, finalmente olhando para mim, com uma frieza que jamais havia visto. "Ele é cruel demais, filha." Consegui sussurrar, apontando para Miguel. "Como você pode concordar com isso?" "Cruel? Quem é cruel aqui é você!" gritou Miguel. "Sempre se fazendo de vítima, sempre querendo atenção. Você é um peso morto nesta família." Naquela noite, chorei em segredo no meu quarto. Chorei pela mãe que sempre fui, pelos anos que dediquei a eles, pelo dinheiro que gastei, pelas oportunidades que perdi para estar sempre disponível. Mas principalmente chorei porque finalmente enxerguei a verdade que vinha evitando há anos. Mas para entender completamente como meus filhos chegaram a esse ponto de ousadia e crueldade, preciso voltar no tempo e contar como tudo começou. Sempre acreditei que dar sem limites era a maior demonstração de amor de uma mãe. Quando Miguel perdeu o emprego pela 3ª vez, foi eu quem pagou suas contas. Quando Carla se divorciou, foi na minha casa que ela encontrou abrigo. Quando eles precisavam de dinheiro para seus filhos, para seus carros, para suas emergências constantes, era sempre eu quem abria a carteira. "Mãe, você é incrível", diziam. "Não sabemos o que faríamos sem você." Como eu era ingênua. Agora vejo que cada favor que me pediam era parte de um plano maior para me tornar independente emocionalmente deles, enquanto eles se tornavam dependentes financeiramente de mim. Uma relação tóxica disfarçada de amor familiar. Durante anos ignorei os sinais. As palavras cada vez mais ásperas, os pedidos que viraram exigências, o desrespeito crescente disfarçado de sinceridade. Sempre encontrava uma desculpa. Eles estão estressados. A vida está difícil para todos. Eu que sou sensível demais. Mas naquela terça-feira, quando ouvi meu filho dizer que eu já deveria estar morta, algo mudou profundamente dentro de mim.
A mãe submissa e doadora compulsiva morreu naquele momento. E do seu lugar nasceu uma mulher que não apenas questionaria tudo, mas que tomaria as rédeas da própria vida de uma forma que deixaria todos absolutamente horrorizados. Porque você precisa entender uma coisa. Eu não sou apenas uma mãe aposentada ingênua. Sou uma mulher que trabalhou 45 anos, que construiu um patrimônio considerável, que sempre foi inteligente nos negócios. Simplesmente havia escolhido usar essa inteligência para cuidar dos outros, ao invés de me proteger. Mas isso estava prestes a mudar. Naquela noite, deitada na minha cama, com os olhos inchados de tanto chorar, tomei uma decisão que mudaria tudo para sempre. No dia seguinte, começaria uma investigação que revelaria o verdadeiro caráter das pessoas que eu havia criado e que me mostraria exatamente como elas pretendiam usar e descartar sua própria mãe. A partir daquele momento, cada palavra cruel, cada desrespeito, cada manipulação seria cuidadosamente documentada. Porque quando você mexe com uma mulher que finalmente acordou para sua própria força, as consequências podem ser devastadoras. E acredite, foram. Na manhã seguinte àquela humilhação devastadora, acordei com uma clareza mental que não experimentava há décadas. Era como se uma névoa espessa tivesse se dissipado dos meus olhos. Pela primeira vez em anos, ao invés de correr para a cozinha preparar café da manhã para 2 pessoas adultas, perfeitamente capazes, permaneci deitada analisando minha própria história. Comecei a recordar eventos que havia enterrado profundamente na memória. Situações que na época justifiquei como normais ou temporárias. Agora, com essa nova perspectiva, cada lembrança se transformava numa peça de um quebra-cabeças sinistro. O primeiro sinal realmente gritante aconteceu há cerca de 8 anos, quando Miguel tinha 37 anos. Ele havia acabado de ser demitido, novamente, e chegou em casa visivelmente alterado. Lembro que estava organizando alguns papéis na mesa da sala quando ele entrou como um furacão. "Preciso de 15 mil reais", disse sem nem mesmo um cumprimento. "Miguel, o que aconteceu? Você está bem?" Perguntei preocupada. "Não interessa o que aconteceu. Você tem o dinheiro ou não tem?" Aquela rispidez me chocou. Meus próprios pais jamais me falaram daquele jeito, mesmo nos momentos mais difíceis. Mas eu, sempre a mãe compreensiva, encontrei uma explicação. "Ele está desempregado. Deve estar se sentindo humilhado. É natural que esteja nervoso." Transferi os 15 mil no mesmo dia. Miguel nem sequer agradeceu adequadamente. Apenas murmurou um "obrigado" displicente e desapareceu no quarto dele. 2 semanas depois, descobri que o dinheiro havia sido usado para quitar dívidas de jogo. Quando confrontei, ele explodiu. "E daí? O dinheiro não era seu mesmo? Você não ganha mais nada, vive da aposentadoria que o governo te dá." Essa frase deveria ter acendido todos os alertas na minha mente. Mas não, eu justifiquei. "Ele está passando por um momento difícil. Não sabe o que está dizendo." Como eu era tola! Carla, por sua vez, desenvolveu uma estratégia mais sutil, mas igualmente devastadora. Depois do divórcio, ela se mudou para minha residência com a promessa de que seria temporário, só até me reorganizar. Isso foi há 5 anos. Nos primeiros meses, ela era a filha exemplar. Ajudava nas tarefas domésticas, elogiava minha comida, me fazia companhia assistindo televisão. Eu me sentia útil novamente, necessária. "Que bom ter minha filha por perto", pensava. Gradualmente, porém, as coisas mudaram. Primeiro foram pequenas críticas disfarçadas de sugestões construtivas. "Mãe, você não acha que está exagerando no sal? Essa roupa não está muito jovem para sua idade? Você tem certeza de que entendeu direito o que o médico disse?" Cada comentário era uma gota de veneno que corroía minha autoconfiança. E eu, sempre questionando minha própria percepção, aceitava. "Ela só quer meu bem.
Tem razão. Preciso me cuidar melhor. Realmente, talvez eu não tenha entendido direito. O mais perverso era como ela usava minha generosidade contra mim. Quando eu comprava algo para mim mesma, uma blusa nova, um sapato confortável, ela fazia questão de comentar: "Nossa, mãe, você está gastando muito ultimamente." Mas quando ela precisava de algo, sempre havia uma justificativa urgente e irrefutável. "Mãe, meu carro está fazendo um barulho estranho. Se quebrar, não vou conseguir trabalhar. Preciso trocar meu celular. Esse não funciona direito e posso perder oportunidades de emprego. Os produtos de limpeza acabaram e você sabe como é importante manter a casa limpa. Sempre eu, sempre minha responsabilidade, sempre meu dinheiro." E quando eu demonstrava qualquer hesitação, vinha o golpe emocional. "Pensei que podia contar com você. Outras mães não pensariam 2 vezes. Você mudou muito. Antes era mais generosa." Durante anos, acreditei que estava sendo uma boa mãe, ao sempre atender essas demandas. Afinal, eu tinha uma aposentadoria razoável, algumas economias, minha casa própria. Por que não compartilhar com meus descendentes? Eles eram minha família, meu legado, minha responsabilidade eterna. Que ilusão devastadora! Agora, deitada naquela cama, repassando cada episódio, percebi o padrão. Sempre que eu questionava algo, era tratada como se estivesse exagerando, sendo dramática ou perdendo a razão. Sempre que eu colocava algum limite, vinha a chantagem emocional. Sempre que eu tentava conversar sobre meus próprios sentimentos, era interrompida ou ignorada. Lembrei-me de quantas vezes tentei falar sobre minha solidão, sobre como me sentia usada, sobre meus próprios sonhos e planos. A resposta era sempre a mesma: "Você está sendo negativa. Na sua idade deveria estar agradecida por ter família. Pare de drama e seja mais positiva." Miguel desenvolveu uma especialidade particular em me fazer sentir culpada por simplesmente existir. Comentários aparentemente inocentes que cortavam fundo. "Você reclama muito para alguém que não trabalha. Outras mães da sua idade são mais independentes. Você deveria ser grata por ter filhos que ainda se preocupam com você." Cada frase era cuidadosamente calculada para me diminuir, para me fazer sentir como um fardo, uma obrigação inconveniente. E funcionava perfeitamente porque eu havia sido programada pela vida inteira a acreditar que o papel de mãe era sacrificial, que minha felicidade deveria sempre vir em segundo lugar. O mais doloroso era perceber como eles haviam se tornado experts em manipular minha própria bondade. Conheciam exatamente quais botões apertar para me fazer sentir culpada, responsável, obrigada a ceder. Era uma orquestra sinistra onde eu era simultaneamente a plateia e o instrumento. Mas naquela manhã de quarta-feira, algo fundamental havia mudado em minha perspectiva. Pela primeira vez em décadas, não senti culpa por esses pensamentos. Não me forcei a encontrar justificativas para comportamentos injustificáveis. Não minimizei minha própria dor em favor da harmonia familiar. Levantei-me da cama com um propósito claro. Se eu havia sido sistematicamente manipulada por anos, precisava entender a extensão real dessa manipulação. E se havia padrões, havia evidências. E se havia evidências, havia formas de me proteger. Decidi que começaria uma investigação meticulosa da minha própria vida. Revisaria cada transação bancária, cada conversa importante, cada decisão que havia tomado sob influência deles. Queria números, fatos, provas concretas do que suspeitava estar acontecendo há anos. Porque intuição é uma coisa, mas evidências são poder. E eu estava prestes a descobrir que tinha muito mais poder do que jamais havia imaginado. O que encontrei nos dias seguintes superou todas as minhas suspeitas mais sombrias. Nos dias seguintes àquela virada decisiva,
Dediquei-me a dissecar cada centavo que havia saído das minhas mãos. Os extratos bancários, antes ignorados, tornaram-se minha principal fonte de informação. Transferências suspeitas, cobranças e saques inexplicáveis saltavam aos olhos como peças de um quebra-cabeças macabro. Cada planilha que montei revelava valores exorbitantes. Dezenas de milhares de reais destinados a saldar dívidas alheias, empréstimos contraídos em meu nome sem meu conhecimento e parcelas de financiamentos que sequer me consultaram. A aparente urgência nos pedidos dos meus filhos escondia uma trama calculada para manter meu patrimônio sob controle deles. Lembrei das frases repetidas à exaustão. É só um adiantamento, mãe. Depois eu devolvo. Você é minha segurança. Não me deixe na mão. Essas falas, antes reconfortantes, soavam agora como correntes que me aprisionavam. Percebi que a insistência em meu suporte financeiro estava diretamente ligada a manter minha independência aniquilada. Não foram apenas as finanças que sofreram ataques. Documentos antigos, contratos, cartas e mensagens guardadas escancararam uma manipulação psicológica contínua. Comentários disfarçados de conselhos, críticas sutis à minha pala aparência ou ao meu julgamento, tudo para corroer minha autoestima. As pequenas farpas se acumulavam com a mesma eficácia de ferroadas, cada uma minando minha confiança. Memórias se misturavam aos registros financeiros. A preocupação carinhosa de Carla sobre meu peso. As insinuações de Miguel de que eu estava perdendo a lucidez por causa da idade. As desculpas para interferir em minhas decisões médicas. Tudo estava interligado numa teia que obrigava meu silêncio e me mantinha num estado de culpa contínua. O ápice da revelação ocorreu quando encontrei contratos de empréstimos bancários em meu nome, sem a minha assinatura física ou consentimento consciente. Aquilo foi o estopim. Não havia mais dúvidas. Tratava-se de um esquema premeditado de drenagem do meu patrimônio. Eram tantos recortes de evidências que cheguei a temer pela minha própria sanidade. Transações ocultas, gastos em cartões que eu nunca tinha usado, reservas de hotéis em datas em que eu nem saí de casa. Cada descoberta reforçava a brutal realidade. Eu era vítima de um crime silencioso, executado por aqueles em quem eu depositara todo o meu amor. Mas, ao invés de me derrotar, cada nova comprovação alimentava minha determinação. Descobri que a arma mais poderosa que eu possuía era a verdade incontestável. Se eles apostavam no meu silêncio e na minha resignação, eu apostaria em documentos, datas e valores concretos. Passei, então, a compilar não só extratos e contratos, mas também registros de conversas, e-mails, mensagens de texto e até gravações discretas. Tudo viraria prova para sustentar meu futuro movimento. Criei um dossiê que se estendia por anos de abuso, com narrativa cronológica, evidências financeiras e testemunhos escritos de certas intervenções familiares. Minha jornada de levantamento meticuloso me transformou. Há semanas, eu era a mãe dócil, sempre pronta a justificar comportamentos tóxicos. Agora tornara-me uma analista implacável, capaz de conectar cada ponto e antever as próximas jogadas deles. A investigação revelou padrões. Ciclo de pedidos sob falsa premissa de emergência. Ofensas mascaradas de honestidade brutal para minar minha autoestima. Contratação de empréstimos e cartões em meu nome, sem transparência. Interferência em decisões pessoais e médicas com justificativas de preocupação. Em cada item descoberto, percebi a sofisticação da manipulação. Utilizavam minha necessidade de aprovação e meu senso de dever maternal como armas contra mim. Por trás de cada evidência, havia uma traição disfarçada de afeto. No entanto, ao organizar esse arsenal de provas, recuperei algo fundamental: meu poder de decisão. Aquele processo de escavação e exposição dava significado ao que eu havia perdido.
A sensação de impotência transformava-se em energia para reconstruir minha própria história. Ao final dessa etapa, o que restava não era apenas um conjunto de papéis, mas uma convicção inabalável. Eu merecia justiça. Com um dossiê em mãos, estava pronta para avançar na próxima fase. A construção de um caso legal robusto e o confronto que libertaria minha dignidade. A guerra silenciosa continuava, mas pela primeira vez, eu caminhava para o embate munida de provas concretas e de uma fé recém-descoberta na minha própria força. A próxima batalha exigiria estratégia e aliados, e eu estava determinada a não recuar. À medida que a investigação progredia, descobri que a manipulação que sofria ia muito além do evidente abuso financeiro. Havia uma rede complexa de minúcias que corroíam minha autoestima e minha percepção da realidade, tecida habilmente para me manter submissa e confusa. Cada gesto, cada palavra e cada atitude tinham uma intenção oculta, muito bem calculada. Comecei a notar padrões específicos nas interações diárias que antes passavam despercebidos. Insinuações sutis que plantavam dúvidas dentro de mim, fazendo-me questionar minha própria sanidade. Comentários feitos com um disfarce de preocupação, porém com uma ferocidade mascarada. Carla, com seu jeito aparentemente doce e compreensivo, utilizava táticas que traziam à tona inseguranças antigas que eu havia enterrado. Ela comentava frequentemente sobre minha memória e minha capacidade de decisão, fazendo parecer que suas observações eram apenas demonstrações de cuidado. Mãe, você tem certeza de que tomou seu remédio hoje? Às vezes você esquece, dizia com uma falsa preocupação que me fazia duvidar da minha própria lucidez. Você não lembra de ter concordado com isso ontem? Conversamos sobre esse assunto, insistia, mesmo quando eu tinha absoluta certeza de que tal conversa jamais acontecera. Miguel, por outro lado, empregava uma abordagem mais agressiva, atacando diretamente meu caráter, minha resistência e minha dignidade. Palavras duras e depreciativas que vibravam no ar como facas invisíveis, ferindo profundamente meu orgulho e meu amor próprio. Você está ficando paranoica com a idade. Era uma de suas frases favoritas sempre que eu questionava algo suspeito. Outras mães não criam tanto drama por besteira. Complementava, me fazendo sentir como se meus sentimentos fossem exagerados e irracionais. Em um dos momentos mais reveladores, encontrei anotações manuscritas em um caderno antigo de Carla, que me mostravam claramente a premeditação por trás das ações deles. Eram estratégias para me fazer sentir incapaz, para desacreditar minhas opiniões e decisões, descritas como se fossem planos frios e calculados. As anotações continham frases como sempre questionar a memória dela, fazer parecer que ela está confusa, usar a idade como justificativa para tomar decisões por ela. Aquilo foi um golpe devastador, pois a intenção maligna de tudo estava exposta, sem possibilidade de negação. Era uma prova concreta de que o que vivi não foi fruto de simples desentendimentos familiares, mas de uma trama arquitetada para dominar toda a minha existência. Cada humilhação, cada momento de dúvida sobre minha própria sanidade tinha sido cuidadosamente orquestrado. Passei a documentar cada interação, cada conversa, com a mesma precisão que utilizava para coletar as evidências financeiras. Registros escritos, gravações discretas e até testemunhos de terceiros que, aos poucos, começaram a notar as mudanças e abusos a que eu estava submetida. Descobri que tinham criado uma narrativa sobre mim para pessoas externas, que eu estava perdendo a cabeça, que era difícil de lidar, que eles eram santos por me aturarem. Vizinhos e alguns parentes distantes haviam sido convencidos de que eu era o problema, não eles. Essa fase da investigação exigiu de mim um equilíbrio delicado entre resistência e estratégia. Era doloroso revisitar os momentos em que aceitei passivamente insultos e menosprezos,
mas essencial para reafirmar minha sanidade e minha dignidade. Cada depoimento e cada prova recolhida fortalecia minha convicção de que eu não era a culpada, e sim a vítima de um plano cruel. Além disso, percebi que essa manipulação psicológica tinha um efeito colateral devastador. Ela me isolava emocionalmente, afastando quaisquer possíveis aliados que poderiam me ajudar. As falsas narrativas que criavam sobre mim, que eu era louca, ingrata ou manipuladora, eram utilizadas para garantir que ninguém duvidasse dos meus filhos, mas sim de mim. O isolamento social era parte fundamental do plano. Sempre que eu mencionava algum desconforto para amigos ou conhecidos, eles já tinham plantado sementes de dúvida sobre minha credibilidade. Nossa mãe anda meio confusa ultimamente. Ela exagera muito as coisas. Vocês sabem como é a idade. Essa constatação me impulsionou a buscar apoio externo. Comecei a compartilhar partes da minha história com amigos confiáveis e profissionais especializados, que me garantiram que o que sofria configurava abuso emocional e psicológico, algo gravíssimo e muito frequente em famílias disfuncionais. A validação externa foi fundamental para minha recuperação emocional. Durante anos, questionei minha própria percepção da realidade. Ter profissionais confirmando que eu estava sendo vítima de gaslighting e manipulação psicológica me devolveu a confiança em minha sanidade mental. Com esse respaldo, minha força aumentou ainda mais. Eu já não era a mulher frágil e perdida que chorava silenciosamente em seu quarto. Era uma pessoa em busca de justiça e reparação, munida de provas não só materiais, mas também emocionais. Os documentos e gravações agora formavam um conjunto praticamente irrefutável. Cada frase cruel, cada atitude manipuladora estava ali registrada, esperando o momento certo para ser apresentada. E eu sabia que esse dia estava cada vez mais próximo. Tinha em mãos não apenas extratos bancários e contratos fraudulentos, mas também um histórico detalhado de abuso psicológico sistemático. Era um arsenal completo que expunha a verdadeira natureza dos meus filhos e a extensão de sua crueldade calculada. Essa etapa da minha jornada me mostrou a importância de não aceitar o silêncio dos incômodos internos. Como mulheres, muitas vezes somos ensinadas a minimizar nossos sofrimentos, a carregar o fardo da culpa e da vergonha. Eu mesma carreguei esse peso por tempo demais, mas, finalmente, entendi que reconhecer a manipulação psicológica é o primeiro passo para quebrar o ciclo tóxico e reconquistar a autonomia. Sem essa conscientização, nada mudaria. A suposta normalidade de um ambiente familiar pode mascarar um verdadeiro campo de batalhas invisíveis. Agora, com a verdade clara e as armas na mão, sentia-me pronta para avançar para as fases seguintes do meu combate. A longa caminhada para reparar os danos estava apenas começando, mas eu já podia perceber uma luz no fim do túnel. A luz da justiça restaurativa que viria a seguir. O próximo passo seria descobrir até onde essa teia de mentiras e manipulação se estendia e quem mais estava envolvido nessa conspiração contra minha dignidade e meu patrimônio. Descobrir a verdade foi um processo doloroso e revelador. Porém, conforme ia desenterrando as camadas do meu sofrimento, percebi que o alcance da traição ia muito além do que havia imaginado. Não se tratava somente de Miguel e Carla. Havia uma rede maior de pessoas próximas que contribuíam silenciosamente para o meu prejuízo. Ao investigar algumas movimentações financeiras suspeitas, me deparei com transferências feitas para contas de terceiros. Nomes que à primeira vista pareciam distantes da minha vida íntima, mas que tinham laços estreitos com minha família. Amigos, cunhados, até mesmo pessoas que durante anos se apresentaram como confidentes. Uma dessas figuras era o irmão de meu marido, conhecido como Tio Paulo. Sempre achei ele uma pessoa simpática, embora um pouco interesseira, mas nunca imaginei que estava no centro de um esquema para drenar minhas economias.
Documentos mostravam como ele recebera valores consideráveis e justificava com alguns gastos pessoais, mas não havia nenhuma comprovação real para tais despesas. Fui vasculhando mensagens antigas no celular de Carla, com a permissão relutante dela, quando prendi sua atenção com questões cotidianas. E o que encontrei confirmou minhas suspeitas. Conversas entre ela e tio Paulo revelavam planos para controlar partes de meus bens e até estratégias para afastar advogados que eu pudesse contratar. Descobri que outras pessoas que eu considerava amigas também estavam envolvidas de alguma forma, participando de reuniões silenciosas, mantendo segredos que colocavam meu nome e minha honra em jogo. Era como se eu estivesse cercada por um círculo que usava meu próprio afeto contra mim, arquitetando a destruição da minha estabilidade financeira e emocional. Essa constatação foi devastadora. Sentia-me traída em todos os níveis. Pelos filhos, pelos familiares estendidos, até pelos que eu achava que seriam meus apoiadores. Mas, ao mesmo tempo, a revelação me deu forças para avançar. Quanto maior o círculo, maior a minha responsabilidade em expor cada um deles e interromper esse ciclo de abuso. Reuni documentos, gravações e provas que não deixavam margem a dúvidas. Cada evidência revelava um elo naquela corrente de traições. Apesar do impacto emocional, não podia permitir que o desespero me paralisasse. A clareza de propósito que me acompanhava desde o começo dessa jornada era, agora, mais forte do que nunca. Comecei a planejar com precisão as próximas etapas. Não se tratava apenas de proteger meus bens, mas de restabelecer meu respeito e dignidade diante de uma teia tão vasta de falsidade. Era necessário agir com cautela para não dar espaço à manipulação e garantir que minha voz fosse ouvida. Além das descobertas financeiras e das conversas comprometedoras, comecei a buscar relatos e depoimentos de pessoas que presenciaram comportamentos suspeitos. Vizinhos que ouviram discussões abafadas, amigos que notaram mudanças repentinas de comportamento nos meus filhos, empregados antigos que tinham estranhado movimentações em minha casa. Muitos se mostraram receosos em se envolver, mas alguns, encorajados pela minha firmeza, decidiram compartilhar o que sabiam. Esses pequenos fragmentos construíam um retrato ainda mais sombrio da situação. A manipulação não era apenas financeira ou psicológica, era também social e emocional. Foi aí que percebi o quanto a confiança, uma vez quebrada, transforma-se em uma armadilha, onde a vítima se vê isolada, desacreditada e emocionalmente destruída. A complexidade dessa rede traiçoeira não podia ser subestimada. Passei a documentar também os momentos em que fui ridicularizada em público, os encontros familiares onde minha opinião era desconsiderada, os episódios em que fui excluída das decisões importantes como se fosse invisível. Essa exclusão institucionalizada fazia parte do plano para me fazer desistir, me silenciar e retirar os olhos das minhas posses. Uma das descobertas mais chocantes veio através de uma conversa gravada acidentalmente no meu celular. Miguel e Carla discutiam abertamente como acelerar o processo de convencimento para que eu transferisse a escritura da casa para eles. Falavam sobre mim como se eu fosse um obstáculo inconveniente, não uma pessoa com direitos e sentimentos. A velha está começando a desconfiar, ouvi Miguel dizer com desprezo. Precisamos ser mais cuidadosos, ou ela vai estragar tudo. Relaxa, respondeu Carla com frieza. Ela não tem coragem de fazer nada. Sempre foi fraca demais para nos enfrentar. Aquelas palavras cortaram meu coração como navalhas, mas também acenderam uma chama de determinação que eu não sabia que existia. Eles haviam subestimado completamente minha capacidade de reação e minha inteligência. A partir daquele momento, cada interação com eles se tornou uma oportunidade de coleta de evidências. Fingia-me submissa e confusa,
enquanto internamente catalogava cada insulto, cada mentira, cada tentativa de manipulação. Era uma atuação que exigia força emocional, mas que se tornava mais fácil, a cada dia, conforme minha raiva se transformava em combustível para a justiça. Em meio a esse cenário conturbado, a sensação de perda era constante, mas a força que nascia em mim era ainda mais pungente. Em cada novo documento, em cada nova gravação, em cada testemunho colhido, sentia que avançava no caminho da recuperação. Juntei ainda uma lista detalhada dos bens e patrimônios que estavam sob ameaça, mapeando cada imóvel, conta e investimento. Essa organização minuciosa do meu universo material reforçava minha confiança para as batalhas que viriam. Meu coração doía. Sabia que não podia mais confiar em muitos que estavam ao meu redor. Não por capricho, mas porque a verdade doentia dos fatos exigia distância e cautela. Aprendia dia após dia a construir muros invisíveis para proteger não só meu patrimônio, mas minha sanidade. Ao fechar esse capítulo das investigações, olhava para o espelho e via uma mulher diferente. Marcas da luta eram visíveis no meu rosto, mas meus olhos brilhavam com uma intensidade nova, a chama de uma justiça próxima e merecida. Agora que a extensão da trama estava clara, a próxima etapa seria consultar profissionais experientes para fortalecer o caso legal, garantindo que cada prova fosse utilizada com o máximo impacto possível. A hora da reviravolta estava chegando, e eu não seria surpreendida dessa vez. Com um conjunto consolidado de documentos e provas que denunciavam a extensão do abuso, percebi que era imprescindível buscar auxílio especializado para transformar minha investigação em ação concreta. Já não bastava apenas acumular evidências. Eu precisava montar um caso legal imbatível, algo que pudesse garantir não apenas a recuperação do que era meu por direito, mas também a responsabilização daqueles que me traíram. A primeira etapa foi procurar um advogado experiente em direito de família e em casos de violência financeira e psicológica. Escolhi alguém com reputação de firmeza e ética, que demonstrava empatia, mas também a clareza necessária para lidar com situações delicadas e complexas como a minha. Apresentei-lhe o vasto dossiê que assemblei: extratos bancários, contratos fraudulentos, gravações de conversas, mensagens e até anotações que comprovavam a manipulação emocional. Ele ouviu atentamente, fez perguntas estratégicas e começou a delinear um plano que combinava aspectos civis e criminais para garantir justiça e reparação. Durante as reuniões que se seguiram, entendi a importância de cada detalhe, desde a forma correta de documentar cada prova até o momento certo de tomá-las ao conhecimento das autoridades. Aprendi termos jurídicos e procedimentos que antes me eram completamente desconhecidos, mas que agora faziam parte da minha estratégia de defesa pessoal. Também contratei um perito financeiro que analisaria minuciosamente todas as transações bancárias, identificando irregularidades que pudessem ser utilizadas judicialmente. Esse profissional complementaria o trabalho do advogado, tornando o meu caso ainda mais sólido. Um ponto fundamental do planejamento foi preparar-me para as possíveis reações de resistência por parte dos envolvidos. Minha equipe jurídica alertou sobre o risco de contramedidas, acusações infundadas e tentativas de desacreditar minha sanidade ou minha conduta. Era necessário estar pronta para reagir com calma e firmeza, guardando sempre a documentação completa. Mesmo emocionalmente exausta, minha determinação só crescia. As consultas me deram mais ferramentas para entender a amplitude do que enfrentava e como combatê-lo. O que parecia ser uma situação de desespero transformou-se em um campo estratégico, onde cada ação deveria ser pensada para maximizar resultados e minimizar riscos. Além das questões legais, recebi orientações para me proteger em nível pessoal e emocional. Conversamos sobre a importância de preservar minha saúde mental,
estabelecer limites claros e buscar apoio psicológico para lidar com o trauma acumulado. Foi um processo lento, repleto de aprendizados, mas essencial para garantir que minha resposta fosse inteligente e eficaz. Não estava mais sozinha. Tinha uma equipe comprometida com a verdade e a justiça ao meu lado. Nos meses seguintes, dediquei-me a consolidar documentos, revisar provas e preparar depoimentos. Cada passo me aproximava mais do momento decisivo, quando a verdade seria exposta de forma inequívoca e a minha dignidade finalmente restaurada. Esse período de consultorias jurídicas não foi apenas uma etapa técnica do processo, mas uma verdadeira reconstrução de mim mesma enquanto mulher. A cada reunião, sentia minhas esperanças renovarem-se e a confiança em minha capacidade de virar o jogo crescia. O advogado destacou a importância da documentação cronológica e detalhada, para que nada pudesse ser contestado. Reforçou a necessidade de cuidar para que as provas fossem obtidas de maneira legal, evitando assim que pudessem ser anuladas ou desacreditadas em um tribunal. Foi também decidido que eu manteria um diário escrito sobre todos os eventos futuros, anotando cada conversa relevante, cada encontro em que sentisse algum tipo de pressão ou ameaça velada, reforçando não só minha defesa legal, mas também meu estado emocional. O perito financeiro, um profissional meticuloso e perspicaz, desmontou cada transação suspeita, identificando movimentações disfarçadas e ocultações que só um olhar experiente poderia detectar. Com seu parecer técnico, meu caso ganhou ainda mais peso e credibilidade. A compreensão do que estava acontecendo também me ajudou a estabelecer limites firmes na convivência diária. Passava a rejeitar convites para discussões triviais e recusava demandas que sabia serem armadilhas emocionais. Com o apoio da equipe jurídica, comecei a aplicar um filtro para proteger meu espaço pessoal e emocional. Além da fortaleza jurídica, desenvolvi uma rotina de autocuidado, que incluía sessões regulares com uma terapeuta especializada em vítimas de abuso familiar. Esse acompanhamento psicológico foi vital para reconstruir minha autoestima e fortalecer meu estado mental para as batalhas que viriam. Em meio a esses preparativos, minha postura diante dos filhos mudou completamente. Durante encontros casuais, mantinha uma expressão serena, evitava confrontos diretos, mas documentava tudo de modo rigoroso. Minha atuação calculada surpreendia até a mim mesma, mostrando que a transformação já era profunda. A estratégia incluía também preparar testemunhas que pudessem declarar sobre comportamentos abusivos e atitudes suspeitas que presenciaram ao longo dos anos. Essa rede de apoio consolidava a base do meu caso, garantindo um respaldo social importante. Ao mesmo tempo, me informava sobre os trâmites do processo, estudava possibilidades de acordos judiciais e considerava como cada decisão poderia impactar meu futuro emocional e financeiro. Essa visão ampla era essencial para que eu não me deixasse levar apenas pela emoção do momento. Com o passar do tempo, a sensação de vulnerabilidade diminuía e dava lugar a uma segurança que jamais imaginei possuir. A mulher que chorava em silêncio estava desaparecendo para dar espaço a alguém decidida a reescrever sua história com dignidade. Esse período de consultoria e preparação transformou o que parecia uma batalha perdida em uma luta estratégica e consciente, onde o poder da informação, da lei e da resistência emocional se uniram para criar uma base sólida para a justiça que eu buscava. Agora, munida desse conhecimento e dos recursos certos, estava pronta para avançar com confiança as próximas fases da minha recuperação e do meu enfrentamento. Essa fase não marcou somente o fortalecimento do meu processo judicial, mas também a consolidação da minha força interna, que se tornaria a base para todos os confrontos futuros. Com a estrutura jurídica consolidada e uma equipe competente ao meu lado, aprofundei ainda mais a investigação sobre as verdadeiras intenções dos meus filhos. O que descobri nos documentos seguintes superou qualquer expectativa sobre a dimensão da conspiração que enfrentava.
Através de uma busca mais detalhada em gavetas e armários que raramente eram acessados, encontrei rascunhos de documentos que me gelaram o sangue. Eram minutas de contratos de venda da minha residência, esboços de procurações que me dariam poderes limitados sobre meus próprios bens e até mesmo cópias de formulários para interdição judicial. A descoberta mais chocante veio em forma de e-mails impressos e escondidos no fundo de uma pasta antiga. Correspondências entre Miguel, Carla e um advogado que eles haviam contratado secretamente, discutindo estratégias para acelerar minha incapacitação legal e assumir o controle total do meu patrimônio. Nesses e-mails, eu era tratada como um obstáculo inconveniente que precisava ser removido do caminho o mais rapidamente possível. Frases como: "A situação está insustentável e precisamos agir antes que ela perceba o que está acontecendo", revelavam a urgência deles em concretizar seus planos. Um dos e-mails trazia um cronograma detalhado. Primeiro, me convenceriam a assinar uma procuração temporária para facilitar alguns procedimentos bancários. Depois, usariam essa procuração para transferir valores significativos. Por fim, entrariam com um pedido de interdição, alegando incapacidade mental decorrente da idade. A frieza com que discutiam meu futuro me deixou profundamente abalada, mas também fortaleceu minha resolução. Eles haviam subestimado completamente minha inteligência e minha capacidade de reação. Cada linha daqueles documentos se transformaria em munição contra eles. Descobri também que tinham consultado um geriatra disposto a atestar minha deterioração cognitiva, sem sequer me examinar adequadamente. O médico, aparentemente influenciado por uma descrição tendenciosa dos meus comportamentos, já havia elaborado um parecer preliminar que seria usado como base para questionar minha competência mental. Essa revelação me motivou a buscar imediatamente uma avaliação neuropsicológica completa com profissionais de minha confiança. Os resultados foram inequívocos. Minha capacidade cognitiva estava absolutamente preservada. Minha memória funcionava perfeitamente e meu raciocínio lógico superava até mesmo a média para minha faixa etária. Com esses laudos em mãos, qualquer tentativa futura de questionamento da minha sanidade mental se tornaria insustentável. Era uma proteção fundamental contra as armadilhas que haviam preparado para mim. Paralelamente, comecei a investigar as finanças pessoais dos meus filhos com mais profundidade. O que encontrei confirmou minhas suspeitas. Ambos viviam muito acima de suas possibilidades reais, mantendo um padrão de vida financiado quase integralmente pelos recursos que drenavam de mim. Miguel possuía dívidas astronômicas em casas de apostas online, empréstimos bancários em atraso e cartões de crédito estourados. Carla, por sua vez, gastava fortunas em tratamentos estéticos, roupas de grife e viagens caras, tudo pago indiretamente por mim através dos empréstimos, que nunca eram devolvidos. Mais perturbador ainda foi descobrir que eles já haviam consultado imobiliárias para avaliar o valor de venda da minha casa. Tinham até mesmo agendado visitas com possíveis compradores para quando a situação se resolvesse, como se minha morte ou incapacitação fosse apenas uma questão de tempo. Essa constatação me fez compreender que não se tratava apenas de exploração financeira oportunista, mas de um plano sistemático e premeditado para se apropriarem de tudo que construí durante uma vida inteira de trabalho honesto. A partir dessa descoberta, intensifiquei ainda mais a documentação de cada interação. Instalei discretamente gravadores em locais estratégicos da casa, sempre dentro da legalidade e respeitando meus próprios direitos como proprietária do imóvel. As conversas que captei revelaram detalhes ainda mais sórdidos dos planos deles. Em uma dessas gravações, ouvi Carla comentando com uma amiga sobre como seria libertador quando eu não estivesse mais atrapalhando os planos da família. Miguel, em outra ocasião,
Chegou a calcular exatamente quanto tempo levaria para liquidar todos os meus bens e dividir o dinheiro. Essas evidências me proporcionaram uma compreensão cristalina da realidade. Eu não era vista como mãe, mas como uma fonte de recursos a ser explorada até o esgotamento. Minha longevidade não era uma bênção familiar, mas um inconveniente que atrasava os planos de enriquecimento deles. Armada com essas informações devastadoras, procurei novamente meu advogado para atualizar o dossiê e discutir as próximas estratégias. Ele ficou impressionado com a quantidade e qualidade das provas que eu havia reunido, confirmando que tínhamos um caso extraordinariamente sólido. Decidimos então acelerar os preparativos para as medidas legais definitivas. Cada documento seria autenticado, cada gravação seria periciada, cada testemunha seria oficialmente ouvida. Não deixaríamos margem para contestações ou recursos protelatórios. Simultaneamente, comecei a reestruturar silenciosamente alguns aspectos da minha vida financeira. Abri novas contas bancárias em instituições diferentes, transferi valores estratégicos para investimentos mais protegidos e alterei senhas e códigos de segurança que eles poderiam conhecer. Essa reorganização não passou despercebida. Notei que Miguel e Carla começaram a demonstrar sinais de nervosismo crescente, fazendo perguntas mais diretas sobre minha situação bancária e tentando acessar informações que antes obtinham facilmente. "Mãe, você mudou a senha do banco?" perguntou Carla com um tom aparentemente inocente, mas que carregava uma tensão perceptível. "Por que essa pergunta, filha?" respondi serenamente, fingindo não entender as implicações. "Ah, é que às vezes precisamos ajudar você com as contas, né?" Ela tentou justificar, mas sua expressão denunciava a preocupação real. Esses momentos me confirmavam que estava no caminho certo. A mudança na dinâmica de poder era evidente. Eles percebiam que algo estava diferente, mas não conseguiam identificar exatamente o que nem como reagir adequadamente. Por fim, essa etapa da investigação me proporcionou algo fundamental: a certeza absoluta de que minha decisão de resistir e lutar era não apenas justificada, mas urgentemente necessária. Não se tratava mais de uma questão de orgulho pessoal, mas de sobrevivência financeira e emocional. Com todas essas revelações documentadas e organizadas, sentia-me finalmente preparada para dar início à fase mais decisiva da minha batalha. O momento em que passaria de vítima silenciosa a protagonista da minha própria justiça. A transformação estava completa. A mulher que chorava escondida havia se tornado uma estrategista determinada, munida de todas as armas necessárias para vencer essa guerra, que não havia escolhido, mas que estava decidida a finalizar nos meus próprios termos. À medida que avançava na trama, compreendi que o confronto definitivo exigiria uma preparação não apenas legal, mas emocional e estratégica. Cada passo precisava ser calculado para não dar margem a deslizes que poderiam ser usados contra mim. A minha transformação foi constante e minha confiança atingia níveis inéditos. Sabia que os dias de dor e humilhação ficavam para trás, mas a batalha ainda não terminara. Era hora de consolidar uma postura firme, unindo as evidências com a força interior que eu havia reconstruído ao longo dessa jornada. A convivência diária, antes marcada por tensões e traições, tornou-se um campo de teste para minhas novas respostas. Cada encontro era uma oportunidade para observar reações, documentar falas e fortalecer meu caso. A cautela se aliava à determinação para fazer valer meus direitos, enquanto eu construía uma muralha invisível que me protegia das investidas emocionais dos meus filhos. Reforcei meus cuidados pessoais, adotando rotinas que equilibravam corpo e mente, porque sabia que estar fragilizada seria uma fraqueza que eles explorariam. Estava preparada para as investidas verbais e psicológicas, respondendo não com explosões, mas com serenidade calculada e um olhar que não deixava dúvidas sobre minha força.
Nas reuniões familiares, minha voz ganhou um tom firme e claro. Não mais a mãe submissa, mas a mulher que reencontrou sua dignidade e estava disposta a lutar. Minha presença impunha respeito, e minha postura era um símbolo de que o jogo havia mudado. Aos poucos, algumas alianças começaram a se romper, e outros passaram a olhar para mim com uma nova perspectiva. O medo de continuar me subjugando tornou-se evidente, e a estratégia que empreguei minava a influência deles, desfazendo a trama manipuladora que parecia indestrutível. As provas acumuladas, organizadas e apresentadas com abordagem legal, foram o alicerce dessa transformação. Minhas ações mostravam que não era apenas uma luta por bens, mas principalmente pela restauração da minha identidade e integridade. Cada documento, cada gravação, cada testemunho era uma pedra fundamental na reconstrução do meu poder pessoal. Nos dias que se seguiram, mantive uma rotina rigorosa de vigilância emocional. Cada gesto dos meus filhos era analisado sob a ótica da experiência que eu havia adquirido. Aquele que antes era o palco das manipulações tornou-se um território onde eu impunha limites intransponíveis. Instalei câmeras discretas em pontos estratégicos da casa, sempre respeitando minha privacidade, para garantir que as tentativas de manipulação fossem registradas. O uso da tecnologia foi uma extensão natural da minha investigação, agregando uma camada de proteção que me dava segurança absoluta. A presença de amigos e familiares que até então permaneceram em silêncio começou a se tornar mais frequente. Alguns se aproximaram, oferecendo suporte e confirmação para minha versão dos fatos. Esse apoio externo foi um bálsamo para a alma, devolvendo-me a confiança e fortalecendo ainda mais minha determinação. Foi também nesse período que procurei reforçar minha rede de proteção legal, conversando com profissionais especializados em direito patrimonial e tutelar. O diálogo com esses especialistas ampliou a visão estratégica e indicou caminhos para blindar meus bens de forma mais eficaz. Enquanto isso, o clima dentro de casa tornou-se progressivamente mais tenso. Meus filhos sentiam a mudança e tentavam reverter a situação com táticas, ora agressivas, ora manipuladoras. Porém, eu estava pronta para qualquer investida, qualquer tentativa de me abalar ou desestabilizar. Houve encontros familiares que mais pareciam batalhas silenciosas. Em uma dessas ocasiões, mantive a calma enquanto ouvi Carla lançar críticas veladas sobre a minha condição, tentando desestabilizar minha confiança recém-conquistada. Respondi com firmeza, deixando claro que não mais aceitaria desrespeitos de qualquer natureza. A idade não me torna menos digna, muito menos vulnerável a golpes covardes. Afirmei com voz clara e decidida, surpreendendo todos os presentes com minha nova postura assertiva. Miguel, por sua vez, tentou intimidar com palavras ríspidas e ameaças veladas, mas encontrou em mim uma mulher completamente transformada, que respondia com serenidade e estratégia, sempre documentando cada instante para uso futuro. Essa fase marcou o início de uma nova dinâmica familiar, onde o protagonismo finalmente era meu, refletido em cada ação calculada e cada palavra cuidadosamente ponderada. A batalha emocional ainda existia, mas perdeu o terreno para minha força renovada e inabalável. Os documentos e provas sistematizados foram convertidos em petições detalhadas, preparadas meticulosamente para dar início ao processo judicial. A expectativa já não era de medo ou ansiedade, mas de conquista e justiça merecida. Na intimidade do meu quarto, noite após noite, escrevia relatos detalhados das interações diárias e reflexões profundas sobre a minha jornada de transformação. Esse diário não era apenas um registro para o tribunal, mas um exercício terapêutico que me permitia superar traumas acumulados e reforçar meu sentido de identidade. A transformação era total e irreversível. A mulher que um dia se viu perdida nas sombras da manipulação
agora brilhava com luz própria, pronta para reivindicar não apenas seus direitos materiais, mas sua dignidade e respeito como ser humano. À medida que os dias passavam, sentia a aproximação inevitável do momento do confronto definitivo. Aquele instante crucial em que minha voz seria ouvida com toda a força de quem finalmente conhece o verdadeiro valor da justiça restaurativa. Este momento marcava a fase final de preparação e fortalecimento para o confronto decisivo, onde eu seria definitivamente a protagonista do meu destino. O silêncio que antes me consumia e aprisionava deu lugar a uma voz poderosa que não poderia mais ser ignorada ou silenciada. E a justiça estava finalmente ao meu alcance. Chegara o momento decisivo. Após meses de investigação meticulosa e preparação estratégica, sentia que havia reunido arsenal suficiente para enfrentar aqueles que tentaram destruir minha dignidade e meu patrimônio. Cada peça do quebra-cabeças estava no lugar certo, cada prova devidamente organizada, cada testemunha preparada. Era hora de transformar toda essa preparação em ação concreta. A primeira medida que tomei foi convocar uma reunião com minha equipe jurídica para finalizar os últimos detalhes do plano. Meu advogado, impressionado com a quantidade e qualidade das evidências reunidas, confirmou que tínhamos todas as condições necessárias para obter sucesso, tanto na esfera civil quanto criminal. Senhora, em mais de 20 anos de carreira, raramente vi um caso tão bem documentado, disse ele, folheando o volumoso dossiê que havíamos construído juntos. Suas provas são irrefutáveis e sua determinação é inspiradora. Naquele momento compreendi que minha jornada havia me transformado não apenas em uma mulher mais forte, mas em alguém capaz de inspirar outros profissionais pela minha coragem e persistência. Essa constatação alimentou ainda mais minha convicção de que estava trilhando o caminho correto. O próximo passo foi implementar mudanças definitivas em minha estrutura patrimonial. Marquei encontros discretos com gerentes bancários de minha confiança para reorganizar completamente meus investimentos e contas. Transferi recursos para instituições onde meus filhos não tinham qualquer acesso ou conhecimento, criando uma blindagem financeira que os impediria de causar novos danos. Simultaneamente procurei um cartório de notas para iniciar o processo de alteração do meu testamento. Era uma decisão dolorosa, mas necessária. Durante décadas, planejei deixar tudo para Miguel e Carla, acreditando que seria a coroação de uma vida dedicada ao bem-estar deles. Agora, com a verdade exposta, essa herança seria direcionada para instituições beneficentes que realmente valorizariam o legado de uma vida de trabalho honesto. A redação do Novo Testamento foi um exercício libertador. Cada cláusula representava uma escolha consciente de proteger meu patrimônio de pessoas que demonstraram não merecer minha confiança nem meu amor incondicional. Estabeleci também disposições específicas para que meus netos recebessem apoio educacional, através de um fundo administrado por terceiros, garantindo que não fossem prejudicados pelos erros dos pais. Durante esse período, mantive um comportamento aparentemente normal em casa, mas observando atentamente cada reação dos meus filhos, as mudanças sutis que implementava. Notei que ficavam cada vez mais inquietos quando não conseguiam informações sobre minhas movimentações bancárias ou quando percebiam alterações em minha rotina. "Mãe, você anda muito misteriosa ultimamente", comentou Carla durante um jantar, tentando soar casual, mas com uma tensão evidente na voz. "Misteriosa? Apenas cuidando melhor dos meus negócios, filha", respondi serenamente, saboreando secretamente a ansiedade crescente dela. Miguel, por sua vez, intensificou as tentativas de acesso às minhas informações pessoais. Começou a fazer perguntas mais diretas sobre senhas, códigos e procedimentos bancários, sempre justificando como preocupação com minha segurança. Suas investidas se tornaram tão óbvias que chegavam a ser quase cômicas.
Foi nessa fase que implementei a etapa final da minha estratégia de proteção. Instalei um sistema de monitoramento residencial mais sofisticado, garantindo que qualquer tentativa de invasão de privacidade ou apropriação indevida fosse registrada. Também alterei as fechaduras principais da casa e criei códigos de segurança que apenas eu conhecia. Paralelamente, intensifiquei minha rede de apoio social. Reativei amizades que havia negligenciado durante os anos de submissão. Reconectei-me com vizinhos que sempre demonstraram preocupação genuína. E estabeleci vínculos com outros idosos que enfrentavam situações similares. Essa rede se tornou não apenas um suporte emocional, mas também uma fonte adicional de testemunhas para meu caso. Uma das amigas mais próximas, Dona Beatriz, que morava na casa ao lado há mais de 15 anos, confidenciou-me observações importantes que havia feito ao longo do tempo. Sempre achei estranho como seus filhos falavam com você, disse ela durante um café em sua casa. Meu marido sempre comentava que algo não estava certo naquela dinâmica familiar. Essas confirmações externas fortaleceram minha certeza de que não estava exagerando, nem sendo injusta. O abuso que sofria era real, visível até mesmo para observadores externos, e merecia ser combatido com toda a força que eu pudesse reunir. Também dediquei tempo considerável ao fortalecimento da minha saúde física e mental. Consultas médicas regulares confirmaram minha excelente condição para a idade, contrariando qualquer narrativa que meus filhos tentassem construir sobre minha incapacidade. Intensifiquei as sessões de terapia, não apenas para lidar com os traumas, mas para desenvolver estratégias de comunicação assertiva para o confronto que se aproximava. A terapeuta me ajudou a ensaiar diferentes cenários possíveis, preparando-me para reações agressivas, tentativas de manipulação emocional e até mesmo ameaças diretas. Cada simulação me deixava mais confiante e preparada para manter minha posição, sem me deixar abalar. Você não é mais a mesma mulher que chegou aqui meses atrás, observou a psicóloga durante uma das últimas sessões. Sua transformação é notável e sua força interior agora é inabalável. Nesse período também consolidei as últimas evidências necessárias. Gravações mais recentes capturaram conversas onde meus filhos discutiam abertamente como acelerar seus planos de apropriação dos meus bens. Em uma delas, ouvi Miguel comentando com um amigo sobre a impaciência de esperar minha morte natural para ter acesso à herança. Essas gravações finais foram fundamentais para completar o quadro de premeditação e má-fé que caracterizava as ações deles. Não se tratava de impulsos momentâneos ou dificuldades financeiras passageiras, mas de um projeto sistemático e calculado para me explorar até o último centavo. Com todas as peças finalmente alinhadas, marquei a data para o confronto definitivo. Seria em uma manhã de sábado, quando todos estariam presentes e dispostos a uma conversa familiar importante que eu havia anunciado alguns dias antes. Eles imaginavam que seria mais uma oportunidade para me manipular ou extrair informações. Não faziam ideia do que os aguardava. A véspera daquele dia foi marcada por uma serenidade surpreendente. Não sentia nervosismo ou ansiedade. Apenas uma determinação cristalina e uma certeza absoluta de que estava fazendo o que precisava ser feito. A mulher que chorava escondida no quarto havia sido substituída por uma estrategista implacável, pronta para recuperar sua dignidade e proteger seu futuro. Naquela noite, antes de dormir, contemplei toda a jornada percorrida. Cada humilhação sofrida, cada lágrima derramada, cada noite de insônia havia contribuído para forjar a mulher que eu me tornara. O confronto do dia seguinte não seria apenas sobre dinheiro ou propriedades, mas sobre restaurar minha identidade e demonstrar que nunca é tarde demais para uma mulher lutar por sua dignidade. Estava pronta. A hora da justiça havia chegado,
e eu seria a protagonista da minha própria libertação. O dia do encontro marcou uma virada decisiva na minha existência. A casa que por anos foi palco de silêncio e dor transformou-se na arena onde eu finalmente tomaria as rédeas do meu destino. Tudo estava meticulosamente planejado para que nada pudesse fugir ao controle, pois conhecia bem a malícia e o jogo sujo que eram costumeiros. Quando entrei na sala principal, senti o peso daquele momento, mas também uma coragem inédita florescer dentro de mim. Meus filhos estavam ali, com semblantes tensos e olhares carregados de impaciência, expectativa e um sutil receio que eu não poderia deixar passar despercebido. Comecei meu discurso com uma voz firme que surpreendeu até a mim mesma. Não havia espaço para emoções descontroladas, apenas para a exposição clara e inabalável dos fatos. Apresentei, com calma cirúrgica, todos os documentos que comprovaram a rede de traições, abusos e manipulações que me consumiram por tanto tempo. Durante os últimos meses, realizei uma investigação completa sobre nossa dinâmica familiar. Iniciei, observando como suas expressões se alteravam gradualmente. O que descobri superou minhas piores suspeitas sobre a natureza das relações que estabelecemos. Cada papel era exibido com a paciência de quem sabe que a verdade é uma arma poderosa. Fui detalhando cada transferência suspeita, cada contrato forjado, cada conversa registrada que evidenciava a premeditação deles em me controlar e dilapidar meu patrimônio. Miguel tentou interromper com sua habitual agressividade. Mãe, o que é essa palhaçada toda? Você está inventando problemas onde não existem. Não estou inventando absolutamente nada, respondi com serenidade assustadora. Tenho aqui extratos bancários mostrando R$540 mil transferidos irregularmente, contratos assinados em meu nome sem meu conhecimento e gravações que revelam seus verdadeiros planos. O silêncio que se instalou foi ensurdecedor. Carla tentou uma abordagem mais sutil. Mamãe, você está confundindo as coisas. Sempre ajudamos você com essas questões porque sabemos como é difícil para pessoas da sua idade. Pessoas da minha idade? Interrompi, permitindo que um sorriso sardônico aflorasse. Carla, tenho aqui laudos médicos recentes atestando minha plena capacidade mental e cognitiva. Também possuo gravações onde vocês discutem abertamente estratégias para me interditar e assumir controle dos meus bens. A cor desapareceu do rosto dela. Continuei inexoravelmente. Encontrei inclusive anotações manuscritas suas, querida filha, detalhando métodos para questionar minha memória e me fazer duvidar da própria sanidade. Ao revelar essas evidências específicas, notei como a dinâmica de poder se inverteu completamente. Eles não eram mais os manipuladores confiantes, mas pessoas expostas, tentando desesperadamente encontrar justificativas para o injustificável. Além disso, prossegui, descobri que vocês já consultaram imobiliárias para avaliar esta casa, planejando vendê-la antes mesmo que qualquer eventualidade aconteça comigo. Tenho cópias dos e-mails trocados com o corretor. Miguel explodiu. Você não tem direito de vasculhar nossa privacidade. Nossa privacidade? Esta é minha casa, comprada com meu trabalho. E vocês estavam planejando vendê-la pelas minhas costas. Quem violou a privacidade de quem? O momento culminante chegou quando anunciei as mudanças no testamento. Como consequência direta dessas descobertas, alterei completamente minha última vontade. Meus bens serão destinados a instituições beneficentes que realmente valorizam o trabalho honesto. A reação foi instantânea e explosiva. Miguel gritou obscenidades. Carla começou a chorar dramaticamente, mas eu permaneci inabalável. Havia me preparado para essas reações durante meses. Isso não pode ser legal, protestou Carla entre soluços calculados. É completamente legal e já foi devidamente registrado em cartório.
Vocês terão direito apenas à legítima obrigatória, conforme prevê a lei. O restante do patrimônio será usado para ajudar pessoas que realmente necessitam. Estabeleci então as condições para qualquer convivência futura. Se desejam continuar morando nesta casa, pagarão aluguel equivalente ao valor de mercado. Se querem manter algum tipo de relação comigo, será baseada exclusivamente no respeito mútuo. Qualquer tentativa de manipulação, ameaça ou coerção será imediatamente comunicada às autoridades. Você não pode nos expulsar, vociferou Miguel. Posso e farei se necessário. Tenho assessoria jurídica completa e todas as medidas legais já estão preparadas. A escolha de como proceder a partir de agora é exclusivamente de vocês. Durante todo o confronto, mantive uma calma que me surpreendeu. Anos de submissão haviam sido substituídos por uma firmeza inabalável. Cada palavra era cuidadosamente escolhida. Cada reação antecipada e planejada. Ao final da reunião, quando eles saíram da sala visivelmente abalados e confusos, senti uma mistura complexa de alívio, tristeza e triunfo. Não celebrava a destruição de relacionamentos familiares, mas sim a recuperação da minha dignidade e autonomia. Nos dias subsequentes, a tensão na casa tornou-se palpável, mas eu havia recuperado minha posição de autoridade. Não era mais a mãe submissa que aceitava qualquer tratamento, mas a proprietária consciente dos seus direitos e determinada a fazê-los valer. A transformação estava completa. A mulher que chorava escondida no quarto havia se tornado uma estrategista implacável, capaz de enfrentar qualquer adversidade com inteligência e determinação. O confronto não foi apenas um momento de justiça, mas o nascimento definitivo de uma nova versão de mim mesma. Essa vitória, conquistada através de coragem, preparação e verdade, tornou-se o alicerce para a reconstrução completa da minha vida. A partir daquele momento, cada decisão seria tomada priorizando meu bem-estar e minha felicidade, sem culpa ou concessões inadequadas. A justiça restaurativa que busquei durante tanto tempo finalmente se concretizava, não através de vingança, mas pela reafirmação dos meus direitos e pela construção de limites saudáveis que me protegeriam de futuros abusos. Os dias que se seguiram ao confronto revelaram-se um período de adaptação intensa, onde as novas regras estabelecidas foram testadas e consolidadas. A casa, que antes ecoava com discussões tensas e manipulações veladas, agora respirava uma atmosfera completamente diferente. Uma mistura de respeito forçado e ressentimento contido, que eu observava com satisfação crescente. Miguel e Carla precisaram enfrentar a realidade de que sua fonte inesgotável de recursos havia secado definitivamente. As tentativas iniciais de contornar minha decisão foram patéticas e previsíveis. Vieram com desculpas elaboradas, pedidos disfarçados de emergências e até mesmo algumas lágrimas crocodilianas. Mas encontraram uma muralha intransponível. Mãe, sei que estamos passando por um mal-entendido, tentou Carla numa manhã, usando seu tom mais doce e manipulador. Podemos conversar como adultos civilizados? Não há mal-entendido algum, filha. Respondi sem levantar os olhos do jornal que lia. Há apenas consequências naturais de escolhas conscientes que vocês fizeram durante anos. A mudança na dinâmica de poder era evidente em cada interação. Onde antes eu me curvava às suas demandas, agora eles caminhavam na ponta dos pés, testando cautelosamente os limites que eu havia estabelecido. Era fascinante observar como pessoas acostumadas a dominar se comportavam quando perdiam completamente o controle. Miguel, incapaz de aceitar a nova realidade, tentou uma abordagem mais agressiva algumas vezes, mas descobriu que suas intimidações não tinham mais efeito sobre mim. Em uma ocasião particularmente memorável, ele chegou em casa visivelmente alcoolizado e começou a gritar sobre direitos de filho e
Ingratidão maternal. Seus direitos de filho terminam onde começam meus direitos de ser humano, repliquei com firmeza absoluta. E se continuar com esse comportamento, será removido desta propriedade imediatamente. A ameaça não era vazia. Eu havia preparado todos os instrumentos legais necessários para efetivar uma expulsão, se necessário. Meu advogado mantinha-se em alerta constante, e as autoridades competentes já tinham conhecimento da situação. Miguel percebeu que eu não estava blefando e recuou, murmurando impropérios, mas sabendo que havia perdido definitivamente seu poder de intimidação. Durante esse período também enfrentei as tentativas deles de desacreditar minha sanidade mental perante terceiros. Descobri conversas onde tentavam convencer vizinhos e conhecidos de que eu estava senil ou sendo influenciada por pessoas mal intencionadas. Felizmente, minha preparação havia incluído fortalecer relacionamentos com pessoas íntegras que conheciam meu caráter. Dona Beatriz, minha vizinha de longa data, veio até mim certa tarde com informações valiosas. Seus filhos estiveram aqui tentando me convencer de que você perdeu a lucidez. Disse a eles que, conhecendo você há 15 anos, nunca te vi tão lúcida quanto agora. Essas tentativas desesperadas de manipular a opinião pública apenas reforçavam minha convicção de ter tomado a decisão correta. Pessoas que recorrem a mentiras e calúnias quando perderam o argumento revelam sua verdadeira natureza de forma inequívoca. O aspecto financeiro da nova realidade também se mostrou revelador. Quando implementei a cobrança de aluguel para que continuassem morando na casa, a resistência foi feroz, mas infrutífera. Carla tentou argumentar que família não cobra aluguel de família, ao que respondi que família não rouba de família, nem trama contra a família. Se querem os benefícios de uma relação familiar, precisam demonstrar o comportamento familiar adequado. Expliquei com paciência exagerada. Se preferem me tratar como uma fonte de recursos, serão tratados como inquilinos. A cobrança de aluguel teve um efeito colateral interessante. Forçou-os a realmente trabalhar e se responsabilizar por suas próprias vidas pela primeira vez em anos. Miguel precisou aceitar empregos que antes considerava indignos, enquanto Carla teve que cortar drasticamente seus gastos supérfluos. Observar essa transformação forçada gerou sentimentos contraditórios em mim. Por um lado, havia uma satisfação inegável em vê-los enfrentando as consequências de seus atos. Por outro, como mãe, ainda senti uma pontada de tristeza ao constatar que foi necessário chegar a esse extremo para que eles desenvolvessem responsabilidade básica. Durante esse período de transição, investi considerável energia em reconstruir relacionamentos que havia negligenciado durante os anos de submissão. Reconectei-me com amigas antigas, participei de atividades comunitárias e até mesmo comecei um curso de pintura que sempre desejei fazer, mas que nunca tinha tempo, porque estava sempre resolvendo problemas alheios. Essa redescoberta de mim mesma foi talvez o aspecto mais gratificante de toda a experiência. Anos de abnegação haviam me feito esquecer quem eu era, além do papel de mãe e provedora. Redescobrir meus interesses, talentos e aspirações pessoais foi como reencontrar uma velha amiga querida. O curso de pintura, em particular, tornou-se uma metáfora poderosa para minha jornada. Cada tela em branco representava uma nova oportunidade de criar algo belo a partir do nada. Assim como eu estava recriando minha vida a partir dos destroços da traição familiar. Minhas colegas de curso, mulheres na faixa dos 60 aos 80 anos, compartilhavam histórias similares de redescoberta pessoal após períodos de dedicação exclusiva à família. Essas conversas reforçaram minha compreensão de que minha experiência, embora dolorosa, não era única, e que a coragem de recomeçar na maturidade era mais comum do que eu imaginava. A rede de apoio que construí durante essa fase provou ser fundamental não apenas para meu bem-estar emocional,
mas também como testemunhas da minha transformação positiva. Quando Miguel e Carla tentavam espalhar narrativas sobre minha suposta instabilidade mental, essas pessoas podiam atestar o contrário com autoridade. Um dos marcos mais significativos desse período foi quando recebi a primeira mensagem de agradecimento de uma das instituições beneficentes que receberia parte da minha herança. A diretora de um orfanato local havia sido informada sobre minha doação futura e escreveu uma carta tocante sobre o impacto que aqueles recursos teriam na vida das crianças. Ler aquela carta me encheu de uma satisfação profunda que nunca experimentei ao financiar os excessos dos meus filhos. Saber que meu trabalho de uma vida inteira beneficiaria crianças necessitadas, ao invés de alimentar vícios e irresponsabilidades, deu novo significado a todos os sacrifícios que havia feito. Essa perspectiva também me ajudou a lidar com qualquer resquício de culpa que ainda pudesse sentir. Não estava sendo cruel ou vingativa. Estava direcionando meus recursos para onde realmente poderiam fazer diferença positiva no mundo. À medida que as semanas passavam, a tensão em casa gradualmente se transformou em uma convivência funcional, embora fria. Miguel e Carla compreenderam que suas únicas opções eram aceitar as novas regras ou encontrar outro lugar para morar. Ambos escolheram ficar pelo menos temporariamente, mas respeitando os limites que havia estabelecido. Essa vitória não era apenas sobre dinheiro ou propriedades. Era sobre o direito fundamental de uma mulher idosa ser tratada com dignidade e respeito por aqueles que trouxe ao mundo. Era sobre estabelecer que amor maternal não significa submissão incondicional e que gratidão filial deve ser demonstrada através de ações, não apenas palavras. Agora, com minha vida reorganizada segundo meus próprios termos, sentia-me preparada para a etapa final dessa jornada. A consolidação definitiva da minha independência e a construção de um futuro onde minha felicidade e bem-estar fossem prioridades legítimas, não luxos negociáveis. A mulher que havia chorado silenciosamente não existia mais. Em seu lugar, surgia uma matriarca respeitada, uma defensora de seus próprios direitos e um exemplo de que nunca é tarde demais para reconquistar a dignidade perdida. O momento definitivo chegou como uma tempestade que se aproxima lentamente no horizonte. Inevitável, poderosa e transformadora. Após meses de investigação silenciosa e preparação estratégica, estava pronta para o confronto que selaria minha libertação e restauraria minha dignidade perdida. Naquela manhã de sábado, despertei com uma serenidade que me surpreendeu. Não havia nervosismo, ansiedade ou dúvidas. Apenas a certeza cristalina de quem sabe exatamente o que precisa ser feito e possui todas as ferramentas necessárias para fazê-lo. A mulher frágil que chorava escondida havia se transformado numa estrategista implacável. Convoquei a reunião para as 10 horas, momento em que ambos estariam presentes e ainda sonolentos o suficiente para não anteciparem o que estava por vir. Organizei meticulosamente todos os documentos sobre a mesa da sala principal. Extratos bancários, contratos fraudulentos, gravações transcritas, laudos médicos e o Novo Testamento devidamente registrado. Quando Miguel e Carla desceram para a de sala, suas expressões demonstravam irritação disfarçada de curiosidade. Provavelmente imaginavam que seria mais uma oportunidade para me manipular ou extrair informações sobre minha situação financeira. Como estavam enganados. "Sentem-se!" disse com autoridade que não reconhecia em minha própria voz. "Temos questões urgentes para resolver." O tom firme os pegou desprevenidos. Durante décadas, acostumaram-se com minha submissão, com minha tendência a pedir desculpas por incomodá-los com minhas necessidades básicas. Agora, enfrentavam uma mulher completamente diferente. "Vocês me expulsaram desta casa como se eu fosse um estorvo inconveniente." Comecei, observando como suas posturas se enrijeciam gradualmente. "Miguel chegou ao ponto de dizer que eu já deveria estar morta.
Carla me tratou como empregada na minha própria residência. Mãe, você está exagerando! Tentou interromper Carla com seu tom condescendente habitual. Silêncio! Explodi com força que reverberou pelas paredes. Durante anos vocês falaram. Agora quem fala sou eu. O choque em seus rostos foi instantâneo. Jamais haviam me ouvido levantar a voz, muito menos impor limites de forma tão categórica. Era como se uma estranha houvesse tomado o lugar da mãe submissa que conheciam. Comecei então a apresentar as evidências de forma sistemática e devastadora. Cada documento era exibido com a precisão de um promotor, apresentando provas em tribunal. Falei sobre os 540 mil reais desviados irregularmente, sobre os contratos assinados sem meu conhecimento, sobre as tentativas de me interditar. Vocês planejaram sistematicamente me incapacitar legalmente para assumir controle total do meu patrimônio. Continuei, vendo o pânico crescer em seus olhos. Tenho aqui e-mails detalhando cada etapa dessa conspiração. Miguel tentou uma abordagem agressiva. Isso é invasão de privacidade. Você não tem direito. Eu tenho todos os direitos! Gritei, levantando-me da cadeira com uma energia que não sabia possuir. Esta é minha casa, comprada com meu trabalho, e vocês estavam planejando vendê-la pelas minhas costas. Mostrei-lhes as conversas gravadas onde discutiam abertamente sobre minha morte, como solução para seus problemas financeiros. Vi suas faces empalidecerem conforme reconheciam suas próprias vozes, planejando minha ruína. Encontrei também as anotações manuscritas de Carla sobre como questionar minha sanidade mental. Prossegui implacavelmente. Estratégias para me fazer duvidar da própria percepção, métodos para me desestabilizar emocionalmente. Carla começou a chorar, mas eram lágrimas de desespero, não de arrependimento genuíno. Mãe, você não entende. Nós só queríamos te proteger. Proteger? Ri com amargura. Vocês consultaram um médico corrupto para atestar minha incapacidade mental sem sequer me examinar. Isso é proteção? Apresentei então os laudos neuropsicológicos recentes, comprovando minha plena capacidade cognitiva. Qualquer tentativa futura de questionar minha sanidade será confrontada com evidências científicas irrefutáveis. O momento culminante chegou quando anunciei as mudanças no testamento. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Vi anos de planejamento ganancioso desmoronarem em suas mentes. Meus bens serão destinados a instituições que realmente valorizam o trabalho honesto, declarei solenemente. Crianças órfãs receberão educação. Idosos abandonados terão cuidados dignos. Meu legado servirá a quem merece, não a parasitas ingratos. A explosão emocional foi imediata. Miguel gritou. Carla soluçou dramaticamente. Ambos alternaram entre súplicas e ameaças. Mas eu permaneci inabalável, observando o desespero deles com uma mistura de tristeza e satisfação. Se desejam continuar morando aqui, anunciei quando a tempestade emocional diminuiu. Pagarão aluguel equivalente ao valor de mercado. Se querem manter alguma relação comigo, será baseada exclusivamente no respeito mútuo. Estabeleci regras claras e inegociáveis. Contribuição financeira obrigatória para despesas domésticas, proibição de acesso às minhas informações pessoais, respeito absoluto à minha privacidade e autonomia. Qualquer violação resultaria em expulsão imediata e medidas judiciais. Vocês têm uma escolha, concluí friamente. Aceitar essas condições e tentar reconstruir uma relação baseada na dignidade, ou encontrar outro lugar para viver. A decisão é exclusivamente de vocês. Nos dias subsequentes, observei uma transformação gradual e forçada. O medo de perder completamente o acesso aos recursos, que sempre consideraram seus, por direito, os obrigou a reavaliar comportamentos. Pela primeira vez em décadas, Miguel procurou emprego seriamente,
enquanto Carla começou a controlar gastos supérfluos. A cobrança de aluguel teve efeito pedagógico surpreendente. Forçou-os a compreender o valor real do dinheiro e a responsabilidade de sustentarem suas próprias escolhas. Era uma lição de vida que deveria ter sido ensinada décadas atrás. Simultaneamente, dediquei-me intensivamente à reconstrução da minha identidade pessoal. Anos de abnegação haviam me feito esquecer quem era além dos papéis de mãe e provedora. Redescobri paixões antigas, cultivei novas amizades e investi em experiências que sempre desejei, mas nunca tive tempo para realizar. O curso de pintura tornou-se metáfora poderosa para minha jornada. Cada tela em branco representava uma nova oportunidade de criar beleza a partir do nada, assim como estava recriando minha vida dos escombros da traição familiar. Minhas colegas de curso compartilhavam histórias similares de redescobertas pessoais após períodos de dedicação exclusiva à família. Essas conversas reforçaram minha compreensão de que minha experiência, embora dolorosa, não era única. A rede de apoio que construí provou-se fundamental não apenas para meu bem-estar emocional, mas como testemunhas da minha transformação positiva. Quando tentaram espalhar narrativas sobre minha suposta instabilidade, essas pessoas atestaram o contrário com autoridade. Receber agradecimentos das instituições beneficentes que receberiam parte da herança encheu-me de satisfação profunda que nunca experimentei financiando vícios e irresponsabilidades. Saber que meu trabalho de uma vida beneficiaria crianças necessitadas deu novo significado a todos os sacrifícios. Essa perspectiva eliminou qualquer resquício de culpa. Não estava sendo cruel ou vingativa. Estava direcionando recursos para onde realmente fariam diferença positiva no mundo. Meses depois do confronto, a convivência familiar atingiu equilíbrio funcional, embora distante. Miguel e Carla compreenderam que suas únicas opções eram aceitar as novas regras ou partir. Ambos escolheram ficar, respeitando os limites estabelecidos. Essa vitória transcendeu questões materiais. Era sobre o direito fundamental de uma mulher idosa ser tratada com dignidade por aqueles que trouxe ao mundo. Era sobre estabelecer que amor maternal não significa submissão incondicional. A transformação foi total e irreversível. A mulher que chorava silenciosamente ressurgiu como defensora dos próprios direitos e exemplo de que nunca é tarde para reconquistar dignidade perdida. Hoje, olhando retrospectivamente, compreendo que aquela humilhação devastadora foi catalisador necessário para meu renascimento. A dor da traição tornou-se combustível para a libertação definitiva. Aprendi que justiça restaurativa não busca vingança, mas equilíbrio. Não destruí relacionamentos. Redefini-os em termos dignos. Não puni por malícia. Estabeleci consequências naturais para escolhas conscientes. Minha história prova que inteligência e determinação superam manipulação e traição. Que mulheres, independentemente da idade, possuem força para transformar vitimização em vitória, através de ação estratégica. A mulher de 68 anos que emergiu dessa batalha não é a mesma que entrou nela. É alguém que conhece profundamente seu valor, protege seus direitos e constrói seu futuro priorizando o próprio bem-estar sem culpa. Esta não é apenas uma história de empoderamento feminino. É testemunho de que coragem, verdade e perseverança sempre triunfam sobre manipulação e crueldade. E que nunca, jamais, é tarde demais para uma mulher lutar por sua dignidade e vencer.